paz do Senhor, Adoles! Tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa última aula desse trimestre da Escola Bíblica Dominical, aula 13. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como usar a mídia em prol do reino de Deus. Lembrando, pessoal, que caso você ainda não tenha assistido às 12 aulas anteriores, não perca essa oportunidade de assistir. Hoje a gente está encerrando esse ciclo de 13 aulas, né? Estamos encerrando essa revista do terceiro trimestre e agora já dá para assistir todas as aulas seguidas. Então, não perca tempo, pessoal. Caso você tenha perdido alguma aula ou então ainda não assistiu nenhuma, que vergonha, tomara que não seja o seu caso, mas depois que você terminar de assistir a aula de hoje, corre lá e assiste o restante das aulas também, tá bom? O tema dessa revista é muito bom, pessoal, bastante atual e levantou temas bem relevantes para discussão. Então, eu tenho certeza que você vai ser edificado com isso. E, conforme você for assistindo, edifique também a vida de outras pessoas, compartilhando a aula com elas. Vamos todo mundo crescer em conhecimento e sabedoria juntos, né, pessoal? Bem, hoje eu quero começar lendo com vocês apenas um dos textos bíblicos indicados pela nossa revista. Mas, como eu sempre digo para vocês, vocês leiam todos os textos sugeridos aí em casa, tá bom? Não deixa de ler. Então, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos, no capítulo 10. A gente vai ler o versículo 13 ao 15. Esse Romanos, capítulo 10, é bem famosinho porque tem o versículo 9, né? Que fala que se a gente confessar Jesus com a nossa própria boca, né? E no nosso coração, e que ele é filho de Deus, a gente vai ser salvo. E logo em seguida, vem esses versos que a gente vai ler agora, o 13, 14 e o 15. Que diz assim, Romanos 10, 13, diz o seguinte: porque todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. Como, porém, eles pedirão a ele que o salve, se não crerem nele? E como podem crer nele, se nunca ouviram falar dele? E como podem ouvir acerca dele, sem que ninguém fale a eles? E como é que eles irão falar, sem que sejam enviados? É sobre isso que as Escrituras falam quando afirmam: como são bonitos os pés daqueles que pregam o evangelho da paz com Deus e trazem notícias alegres de coisas boas. Em outras palavras, como são bem-vindos aqueles que vêm anunciando o evangelho. Então a gente acabou de ler aqui, como que as pessoas podem ouvir de Jesus sem que alguém fale a eles, né? Então anunciar o evangelho de Jesus é mais do que uma obrigação nossa, pessoal. Todos nós, um dia, nós recebemos uma chamada divina. Em primeiro lugar, para seguir a Cristo, né? E eu acredito que se você que está assistindo esse vídeo, provavelmente já aceitou, né, seguir Jesus, já escolheu seguir Jesus. Em segundo lugar, a gente foi chamado para testemunhar de Cristo. Ele mesmo nos enviou, vocês lembram? Em Marcos, no capítulo 16, lá versículo 15 e 16, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, evangelizar o mundo, pessoal, é um desafio urgente para a Igreja de Jesus aqui na Terra. A gente não pode nos tornar indiferentes à realidade do mundo que a gente vive, né? E aos obstáculos que precisam ser vencidos. A gente não pode ficar parado quando milhares de pessoas morrem, pessoal, a cada dia, sem conhecer Jesus. Ainda mais agora nessa atual circunstância que a gente está vivendo do Covid, né? Quantas pessoas estão morrendo? E muitas delas sem conhecer Jesus. Então, esses dias eu me deparei com uma pesquisa super atual realizada pelo Grupo Barna, que é um dos maiores grupos cristãos de pesquisa, super confiável. Eu já falei de uma outra pesquisa deles aqui numa outra aula. Lembra que eu citei o termo geração mosaico? Vocês lembram disso? Então, é o mesmo grupo que fez essas duas pesquisas, a outra e essa que eu vou falar hoje. Pois bem, o Grupo Barna recentemente entrevistou milhares de jovens cristãos millennials, que eles chamam, que são os jovens com idade entre 20 e 39 anos, né? E desses, 47% desses jovens millennials acreditam que evangelizar é errado. É isso mesmo que você escutou. Parece esquisito, mas é isso aí. Quase metade dos jovens cristãos de entre 20 e 39 anos de idade consideram o evangelismo como algo errado. Pensa, gente.
O mais bizarro disso tudo é que, além deles considerarem o evangelismo errado, eles também afirmaram que consideram que a melhor coisa que aconteceu na vida deles foi ter conhecido Jesus. Peraí, como assim? É meio confuso, né? Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na vida, mas eu acho errado dividir isso com os outros? Meio estranho, né? Eu acredito, pessoal, que socialmente a gente chegou em um ponto onde o biblicamente correto está colidindo com o politicamente correto. Ou será que é a falta de amor que leva uma pessoa a reconhecer que tem a coisa mais preciosa do mundo ao seu dispor, mas se nega a dividir com o próximo por falta de empatia, compaixão ou até mesmo medo do que os outros vão pensar ou falar? Que egoísmo é esse, gente? Você tem um tesouro na mão, né? Um presente, é como se você soubesse assim, meu amigo tá doente. Eu tenho a cura para a doença dele. Mas eu vou guardar só para mim porque, né, eu tenho medo de falar. É um egoísmo absurdo, né? Então, o politicamente correto, ele está sendo forçado a ser aceito acima da verdade e das convicções pessoais, né? E os jovens cristãos estão aceitando essa mordaça, né, imposta pela sociedade do politicamente correto. A gente leu juntos aqui no começo da aula o texto de Romanos 10, 13 e 15, que fala, né, mais ou menos, como que eles podem crer em Jesus se eles nunca ouviram falar de Jesus? Como eles podem ouvir falar dele se não tem ninguém que fale? Então, nós temos que falar de Jesus, pessoal, em tempo e fora de tempo, como bem ensinou o apóstolo Paulo. Veja, esse não é um conselho bíblico, é uma ordenança do próprio Jesus. E também não é uma questão de interpretação bíblica, pessoal. O texto é claro e não precisa de interpretações profundas para ele ser compreendido, sabe? A nossa missão é espalhar Jesus para os 4 cantos dessa terra. Isso é um fato, né? E como diz o ditado, contra fatos não tem argumentos, né? Então, a gente estudou aqui durante 12 lições sobre o poder da mídia, tanto para o bem como para o mal, certo? A gente falou que a gente deve usar os benefícios da mídia, da internet, ao nosso favor, certo? E a gente relembrou agora, juntos, esse comissionamento de Jesus acerca da necessidade de pregar o evangelho a toda a criatura. E Jesus ainda fala mais, que a gente ainda tem que fazer discípulos, né? Então é pregar e discipular essas pessoas. Então, a gente tem diante de nós uma extraordinária oportunidade de transmitirmos de uma forma mais ampla, através dos meios de comunicação, as boas novas da salvação. A Igreja de Jesus precisa ocupar mais ativamente os espaços no meio de comunicação, né? E quando eu digo Igreja de Jesus, pessoal, eu não estou falando da instituição em si, mas de cada um de nós, individualmente. Nós somos a Igreja de Jesus. Você também pode utilizar a mídia como meio de cumprir esse compromisso de anunciar o Evangelho. Como a gente falou nas outras aulas, a gente não pode e não deve, pessoal, ignorar o desenvolvimento tecnológico, né? E nem devemos. Mas nós devemos sim usar de maneira sábia esses meios de comunicação para cumprir a nossa missão de pregarmos a palavra de Deus. Em especial as pessoas que estão perto de nós, que fazem parte do nosso círculo de influência. Pois bem, vocês devem ter reparado aqui que a disposição do nosso cenário está um pouquinho diferente, né? Eu já estou sentada. Isso tem uma explicação e é por um excelente motivo. Desde o início desse trimestre, quando eu li todas as aulas, né? A gente tem essa mania de quando pega a revista, você lê tudo que vai falar. Eu fiquei pensando em uma maneira de mostrar para vocês que de fato é possível, pessoal, usar a mídia em prol do reino de Deus dentro das nossas capacidades e das nossas influências. Não queria que ficasse, sabe, só nas minhas palavras, mas que vocês pudessem visualizar uma maneira real de fazer isso. E por isso, hoje eu trouxe aqui alguém muito especial, que tem feito exatamente isso que a gente está falando aqui. Eu conheço ela desde criancinha. Gente, eu não sou tão velha assim, ok? Porque ela é super nova, tá? Então eu conheço ela desde criancinha. Ela subiu para os adolescentes com uns 12 anos, quando eu já era líder. E eu tive o privilégio de acompanhar todo o desabrochar, tanto físico como espiritual dela. Eu vi ela ser batizada com o Espírito Santo, até me emocionei agora. Depois eu vi ela sendo batizada nas águas, eu tive presente nos 15 anos dela, e hoje ela está aqui com 17 anos e eu continuo assistindo com muito orgulho ela se tornar uma jovem mulher cheia de Deus. Eu quero que vocês conheçam a Camille.
Bem, a Camille tá aqui, pessoal, porque eu conheço ela, eu escolhi alguém que de fato eu vi crescer e eu sei que o que ela vai estar dividindo aqui é o que de fato ela vive, não é só uma. Como a gente falou disso também, né? Aquelas falsas vidas da vida social ali, da mídia social, não. Ela vive o que ela vai falar aqui hoje e é por isso que eu trouxe ela aqui. Bem, Cami. Eu tô muito feliz que você tá aqui, tô muito feliz que você aceitou o convite. E eu trouxe ela aqui, gente, porque a Cami, nessa quarentena, ela aproveitou o tempo extra em casa e abriu um canal no YouTube, no IGTV também, né, Cami? Também. E no Facebook ela também compartilha os vídeos. Para compartilhar louvores, devocionais e espalhar a palavra de Deus através da mídia que está à nossa disposição. Não foi nada assim sobrenatural, são as coisas que a gente já tem disponível, né? E agora ela vai compartilhar um pouquinho com a gente um pouco dessa experiência. Tá, Cami? Eu fiz aqui umas perguntas que eu acho que é mais ou menos o que o pessoal tá querendo. Então, eu quero que vocês entendam que a gente consegue sim falar de Jesus no nosso círculo social. Então, como que surgiu, Cami, essa tua ideia de abrir o canal e fazer? Usar a mídia que você já tem, porque você não criou, né, um perfil. Você usou o seu perfil mesmo para fazer isso. Como que surgiu? Então, primeiramente, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E a criação do canal, né, que eu não tinha. Na verdade, eu tinha um canal antigo onde eu postava alguns vídeos de maquiagem, mas acabei apagando. Na verdade, assim, foi algo que Deus colocou no meu coração mesmo. Sempre tive essa vontade de cantar, de postar vídeos, mas eu nunca tive coragem, assim, sabe? E aí eu comecei a orar, aquilo foi queimando no meu coração, e Deus falou, cria. E aí eu fui lá e criei. Então eu comecei a postar alguns covers, assim, daí no IGTV, como eu já tinha conta e já tinha um número de seguidores ali, eu falei, nossa, muito bom postar aqui, várias pessoas têm acesso, então... Aí eu comecei a postar devocionais, tanto que quando Deus me manda falar, eu falo, quando Ele toca no meu coração alguma palavra, eu já trago pra eles, então... Foi muito bom, assim, acho que tudo aconteceu de uma forma muito natural, sabe? Com que Deus foi me mandando e tudo direcionado, assim mesmo. E o legal, pessoal, vocês viram o que ela falou. Ela disse, eu já tenho uma rede de amigos aqui, eu vou usar o que eu tenho aqui, né? Então ela não criou, ela criou o canal ali do YouTube, mas ela usou os seguidores que ela já tinha no Instagram, né? Ô Cami, e você recebeu algum feedback dos seus amigos não cristãos? Porque como você falou, você usou a sua rede de amigos que você já tinha ali. Então tinha pessoal da escola, tem o pessoal da escola, enfim, outras pessoas do inglês, sei lá, né, pessoal? A gente sempre tem uma gama de amigos que não são da igreja, né? Sim. Você recebeu algum feedback assim disso? Recebi. Eles gostaram bastante. Vários amigos meus da escola já sabiam, todos sabiam que eu era cristã, porque na escola eu já falava assim pra eles da forma que eu conseguia. Então todos acharam muito legal, assim, sabe? Algumas amigas minhas vieram me mandar mensagem no Insta falando, nossa, eu adorei, achei muito legal. É uma maneira muito mais simples da gente entender também sobre isso, né? Então, tive um feedback muito positivo, assim, tanto da igreja quanto da escola. Sim, é o meu pai que fez propaganda dela altas vezes quando ele foi pregar, né? Ele ia pregar e falava, sigam a Camille. Sim, mas com certeza, um feedback bem positivo. Ô Cami, e teve algum feedback negativo? Tipo, algum amigo falando assim, nossa, que nada a ver você ficar falando de Jesus ou postando alguma coisa, assim? Nenhum? Nenhum feedback Olha só negativo. que legal, né, pessoal? Nenhum. Graças a Deus, né? Graças a Deus, Só. com certeza. Mas assim, teve de amigos não cristãos achando legal. Tipo, Sim. na escola, quando você chegava, ninguém falava... Então, porque como eu fui pra faculdade esse ano, então quando eu criei o canal eu já não tava mais indo já não presencialmente, tava mais né? na escola. Mas mesmo assim, me mandavam mensagem no Insta mesmo, assim. Sim, sabe? falando, achando legal. Isso, achando legal e curtindo. Isso é muito legal. Ô Cami, você tinha vergonha de falar de Jesus? Porque uma das coisas que a gente falou aqui, que eu disse da pesquisa do George Barna, ali, do grupo Barna, era que as pessoas achavam errado e muito disso porque tem um pouco de vergonha de falar de Jesus, ou porque acha politicamente incorreto. Você, tipo, já pensou nisso? Já... Porque eu me lembro, quando eu era adolescente, faz pouquíssimo tempo, como eu sempre falo aqui, foi tipo ontem, eu tinha um pouco de vergonha, assim, não era algo que vinha naturalmente pra mim quando eu tinha essa idade, né? Mas eu vejo, assim, que também é diferente, porque... Quando a gente tem esse encontro mesmo, assim, né? Eu acho que com Jesus, que dá aquela chacoalhada, você meio que é impulsionado a fazer isso, né? Você tinha vergonha ou não? Eu tinha. Na escola, assim, acho que mais no ensino médio, ali no primeiro e no segundo ano. E no nono, eu não falava muito. Eu sabiam que eu era cristã, mas não era algo que eu abertamente saía falando, sabe? E aí, acho que mais no terceirão, assim mesmo, eu comecei a ter experiências reais, assim, com Deus, de experiências
eu e Deus, sabe? Uhum. No meu secreto, assim mesmo, foi quando eu me toquei que não tinha por que eu esconder, porque se era a minha maior felicidade, por que que eu ia esconder, sabe? Principalmente das outras pessoas e falar sobre isso. Então, ano passado e esse ano, acho que foi assim, eu mudei completamente a minha visão sobre, sabe, essa vergonha, sabe, esse medo, assim, de, eu sou crente, não. Sim. Nossa, antes eu tinha, mas hoje, assim, pra mim, Já, totalmente já é natural uma falar. barreira que Aham, uma ultrapassou. barreira que eu Porque ultrapassei. eu acho que é algo assim, pessoal, que quando a gente tá nessa idade de adolescente, a gente passa muito, né? Por essa, ainda mais assim, na minha época já era muito forte. Agora é pior ainda, porque o Brasil ficou muito polarizado, assim, né? Você é uma coisa ou outra, você Tem tá de esse um lado. padrão, né? Isso, ou você tá de um lado ou você tá do outro. Sim. E aí começou muito assim, até pelas mídias sociais, pelas redes sociais, ficou muito que meio que uma briga, né? Ou é uma coisa ou é outra. Então, às vezes, a gente fica com um pouco de vergonha de fazer isso. Mas como a própria Cami falou agora, e a gente estava dizendo ali na hora da pesquisa, assim, a gente tem um presente maravilhoso nas mãos. A gente tem isso de Jesus, eu já falei isso para vocês aqui, que Jesus ele vem para nos libertar de nós mesmos. São tantas coisas, não é só cura física que Jesus vem trazer, né? Que o sacrifício da cruz traz para nós. São coisas espirituais, né? Presentes lindos que a gente recebe por conhecer Jesus, né? Sim. Isso que a Cami falou também, eu acho que é um ponto, pessoal, importante e que eu já falei para vocês também, que é de você ter uma experiência pessoal com Deus, né? Isso faz toda a diferença, que era o que você estava falando, marcou uma era para outra, né? Então, assim, a partir do momento que eu conheci Deus por quem Ele realmente é, não por quem os meus pais falam, ou por quem o pastor fala, ou por sei lá quem fala. Não, mas eu conheci Jesus. Eu mesma tive a minha experiência com Ele, sei quem Ele é, o poder dele é diferente, né? É diferente. É diferente. É diferente. E você pretende continuar, Cami, depois da quarentena Nossa, com o com canal? certeza, Rê. Com certeza, porque eu fui acostumando, né? Sim, Então, essa constância, assim, de gravar vídeos, de postar. Eu adoro. Eu adoro cantar, assim, e tudo mais. Então, com certeza pretendo. É gostoso, né? E eu vi que você também pede para as pessoas muito falarem o que elas querem, né? Tipo, cantar, ou que ouvirem isso. você cantando, Pra né? mostrar que, assim, eu tô ali ouvindo o que elas estão falando, sabe? E trazer algo que elas se identifiquem, porque às vezes a gente escuta o que a gente gosta Sim. e se sente bem, ou o que a gente precisa escutar, né? E muitas pessoas, assim, às vezes nem conhecem as músicas que a gente posta, nunca ouviram, e tem músicas que realmente tocam o coração delas. Então, acho que é legal postar isso e querer saber quais elas gostariam de ouvir, sabe? Sim. Pra que... E tem desses seus amigos não cristãos, algum já pediu alguma coisa? Ou já te questionou sobre alguma questão da Bíblia, Já. assim, alguma coisa assim? Já aconteceu também? Já, uns 3 amigos meus da escola, assim, meninos, assim, eles chegavam pra mim e perguntavam, tá, mas por que você acredita? E como que acontece isso? E como que... Mas por quê? Sabe? Sim. Como que você acredita tanto nisso? Por que você acha que é verdade? Que provas que você tem que é verdade, né? Sim, é sempre as provas, né? E daí a gente fica meio sem saber o que falar, assim, sabe? Mas eu fui aprendendo e eu acho que quando eles vêm falar, Deus já nos usa, assim, sabe? Pra E falar também que... instiga a gente a estudar, né? É estudar a A Bíblia. estudar a Bíblia. Com certeza. Que também faz toda a diferença, né? Faz. Então, pessoal, eu quis trazer a câmera assim exatamente com esse sentido, para ver que a gente pode influenciar aquela nossa comunidade ali, e aí uma faísquinha vai influenciando a outra, e vai influenciando a outra, e daqui a pouco a gente... e também a gente termina com aquele sentimento de que eu fiz a minha parte, sabe? Depois é claro que a gente vai crescendo e a gente vai evoluindo no evangelismo, né? Mas assim, até eu falei evangelismo, eu lembrei de uma coisa. Você já ouviu alguém da sua idade falando, tipo, evangelizar é errado, que nem a gente tava falando aqui da pesquisa? Tipo, não gosto de... Porque tem muitas das coisas da modinha também, né? Tem. De quando tá todo mundo indo evangelizado, aí eu vou. Mas o evangelismo de grupo parece que é mais fácil, né? Sim, eu acho que essa fase que a gente tá vivendo, principalmente aqui nos adolescentes da nossa igreja, né? Que são os meus amigos dali, todos eles são muito abertos, assim. Sim. Pelo menos as minhas amigas são muito abertas a isso, a falar sobre Jesus. A gente tem muito interesse também nessa área do evangelismo. Então, nunca ouvi alguém falando assim, não gostaria de fazer... Sabe? Não quero fazer. Não acho. Nunca ouvi assim, Rê. Que bom, graças a Deus, né? Graças A Deus que nós estamos, então, eu creio que a gente tá fora desses 47% desses millennials aí falando essa bobeira que é errado falar de Jesus. Não é errado, porque Jesus é a solução, né? Jesus é a solução do mundo. O problema do mundo é o pecado. E quem veio para livrar a gente do pecado é Jesus. Então, ele é a solução. A gente não pode ter a gente tem que ter educação para falar, mas nenhum pudor para falar de Jesus, nenhum medo para falar
de Jesus. E a Cami tá aí a prova disso, de que é possível a gente usar a rede social, usar o que a gente tem nas nossas mãos para entregar para fazer de fato essa entrega, essa comissão de falar de Jesus. Sim. Bem, pessoal, eu acho que é isso. Por hoje é só. A gente finaliza esse trimestre de uma forma muito especial, mostrando para vocês na prática, né, que é sim fazer Jesus, que é sim possível fazer Jesus conhecido usando as redes sociais. Eu quero agradecer a Cami por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, né? Com certeza. Muito obrigada, meu amor, que Deus continue te abençoando, te usando muito nas mídias, fora das mídias, ainda mais. E eu já vou fazer propaganda aqui para vocês procurarem o perfil da Cami no Instagram e no YouTube, seguir ela por lá também. Como é que é no Instagram? No Instagram é @CamiFreitas. Com Y? Com Y. Com Y. Cami Freitas, tudo junto, underline. E no YouTube é Camille Freitas. No Facebook, Camille Freitas. Camille com 2 L's e Y, Camille né, com 2 L's e Y. Então é isso aí, procurem ela lá, porque como eu falei, é uma pessoa que não vai estar só falando, porque a gente vê muita gente hoje em dia nas redes sociais só falando e não vivendo, né, aquilo, mas aqui a gente sabe que é diferente. E eu quero também agradecer a cada um de vocês que esteve coladinho com a gente durante essa jornada tão gostosa e edificante, nesses 3 meses que a gente passou compartilhando a palavra de Deus e crescendo juntos, né? Eu oro para que a aula de hoje e todas as outras 12 aulas também tenham edificado a vida de vocês e que o Espírito Santo faça brotar para a glória de Deus cada sementinha plantada no coração de vocês durante esse período. E eu também vou aproveitar, que eu sempre falo pra vocês aqui da minha filha, né, que ela sempre pede um beijo e tudo, e hoje eu trouxe ela pra dar um tchau aqui. Vem cá, filha! Vem, Gigi! A Gigi também vai dar um oizinho, dá um oi lá pra câmera. É isso aí, essa é a Giovana que eu falo toda a aula pra vocês. Ela, né? Tá meu número. Qual é o número? Depois eu te falo. Eu desejo uma semana abençoada pra vocês, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!